Igreja pode sentar. Nós temos a grata satisfação de receber nesta noite o pastor Ivan da Costa. Está o nome certo. Ivan da Costa. Ele é missionário pela missão Novas Tribos na Bolívia e vai estar trazendo para nós a Sagrada Escritura, a palavra do Deus vivo para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, esteja preparado para receber o que Deus quer falar ao teu coração, através do seu servo. Convido que venha e tenha liberdade de pregar. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Para mim, um motivo de imensa satisfação poder estar aqui nessa noite uma vez mais, estar com os irmãos uma vez mais e poder compartilhar a palavra do Senhor. Pela bondade do Senhor, eu tenho podido estar outras vezes, porque meus pais moram aqui em Curitiba. Então, no final do ano passado, nós estivemos aqui na parte da manhã, e também no ano retrasado. Não é? Então, sempre é uma satisfação, quando estamos aqui em Curitiba, poder visitar essa igreja, que é uma parceira nossa de ministério. Os irmãos têm somado conosco ali na Bolívia. Eu queria mostrar rapidamente, antes de nós passarmos para a leitura do texto e para a mensagem, alguns slides só para comentar um pouquinho do nosso ministério, em 5 minutinhos. Talvez alguns de vocês aqui não nos conheçam ainda. Estou vendo algumas caras que eu pelo menos não conhecia. Quem sabe então você não nos conhece. Meu nome é Ivan, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana já faz 20 anos. E atualmente estamos trabalhando em Santa Cruz de la Sierra. Sou casado com Vera Lúcia. Como vocês podem ver, Deus foi bondoso comigo, me deu uma esposa linda e crente, leal, e nós somos casados já também há 20 anos. Deus nos deu a bênção de nos unirmos, nos conhecer. Aí nós estamos na cidade de Sucre, para onde nós nos mudamos num primeiro momento. Entramos agora no nosso 7º ano na Bolívia, com a graça de Deus. Não é? Então moramos primeiramente em Sucre, e posteriormente nos mudamos, essa outra foto já em Santa Cruz de la Sierra, onde nós estamos atuando nos últimos 4 anos. Deus nos deu a bênção de termos 3 filhas. Então agora, por favor, os rapazes olhem para o outro lado da parede. Essa é a nossa filha mais velha. A Priscila completou 19 anos de idade agora em abril. Ela está cursando medicina, assim como a minha esposa também está cursando, vocês verão algumas fotos. Então, a Priscila com 19 anos, a Larissa completou 16 anos de idade, está cursando o penúltimo ano colegial. E também uma bênção para as nossas vidas. Podem ver que é a minha cara, né? Dá para notar, evidentemente, os olhos principalmente. E a nossa mais nova, a Juliana, que completou 14 anos de idade, está cursando o primeiro ano colegial. Então, são as 3 bênçãos que Deus nos deu. Creio que na foto seguinte também aparece as 2 meninas. Então, nos últimos tempos, eu tenho andado preocupado que os rapazes se aproximam de mim e dizem que eu sou um cara legal. Né? Não sei o que está acontecendo. Não é? Então, não sei, estou meio desconfiado. Bom, como eu mencionei, a semelhança de Vera, minha esposa está cursando o último ano de medicina. Acho que alguns de vocês se lembram que eu comentei na época do chamado da minha esposa, que era um desejo que ela tinha no coração e Deus abriu as portas, até pelo custo, pela acessibilidade que existe na Bolívia. E a nossa filha menor também, desde quando tinha 3, 4 anos, já falava de ser médica. E Deus abriu as portas, então ela começou a estudar no ano passado, já está no 3º semestre de medicina. Essa caveirinha aí, acho que chama Manuel, tem até nome, alguma coisa assim, né, que ela andou estudando. Essa aqui está minha esposa, e no lado esquerdo, também a nossa filha mais velha, num dos trabalhos no campo, é um trabalho de caráter social. Elas vão para algumas, nós chamamos de pueblitos, né, algumas localidades onde existem pessoas carentes, e elas então procuram cuidar do corpo, mas o propósito é posteriormente estar cuidando não só do corpo, mas também usar isso como uma porta aberta para poder pregar o Evangelho. Né? Então aqui outra vez, estão as 2 aí sentadas. Eu tenho desenvolvido o meu ministério na área de ensino da palavra de Deus, ou seja, em outras palavras, eu busco evangelizar como os irmãos, ser usado por Deus como os irmãos, mas o meu propósito específico ali na Bolívia é trabalhar com capacitação de liderança. Então eu trabalho num centro chamado Etnos, que capacita bolivianos e pessoas de outras nacionalidades para a obra missionária, e sou convidado a falar, por exemplo, como nesse caso, em palestras, pregações, enfim, tudo que esteja relacionado com essa área de pregação e treinamento de liderança. No mesmo seminário onde eu atuei em Sucre, isso aqui é em Sucre, Deus nos deu a bênção desde o ano passado de nos envolvermos em outro ministério, cooperando como voluntário com a RBC, que tem o seu ministério aqui em Curitiba. Talvez alguns de vocês conheçam.
o Ministério da RBC, que trabalha com literatura. Então, nesse caso aqui, nós estávamos reunidos aqui em Curitiba, o ano passado, retrasado, quando tivemos a oportunidade, então, de ter mais contato com o Luiz Seuane. Esse é um dos diretores internacionais, talvez alguns de vocês tenham conhecido. Ele frequentava a igreja da Boa Vista. Uma bênção aqui em relação ao Luiz Seuane é que, por um tempo, a nossa filha mais velha e o filho dele começaram a namorar. Né? E era um namoro muito abençoado, porque eles mudaram para Singapura, então era do outro lado do mundo, sabe? Então eles namoravam por internet. Estava uma maravilha, infelizmente terminou o namoro. Então, a RBC trabalha com o Ministério de Literatura, como eu comentei, com distribuição de literatura gratuita também. Eu separei aqui 3 exemplos de 3 bolivianos recebendo a literatura, são alunos meus lá no Etnos. Aqui nesse caso, por exemplo, a Eliana, que é de La Paz, está recebendo ali um livro gratuito, que é um comentário bíblico. A Betsaida, que é de Potosí. E o Rony, que é de Santa Cruz de la Serra. Então, alguns de vocês talvez se lembrem que eu comentei que os bolivianos leem muito mais do que nós. Muito mais mesmo, né, do que os brasileiros. Então, é um ministério que tem muita eficácia, muito produtivo, esse Ministério de Distribuição de Literatura. Na foto seguinte, vocês têm aqui alguns alunos do Etnos. Esse é o lugar onde eu trabalho. É um lugar muito bonito, como vocês podem ver, pertence à missão Novas Tribos. Os alunos moram aí, têm as suas aulas pela manhã, à tarde as suas atividades... Anterior, por favor, ainda? Só um minutinho. Tem as suas atividades regulares. Então, aqui temos a casa dos professores, salas de aula. E aqui só para você ter um exemplo de alguns alunos que nós temos ali. Então, aqui no lado direito, por exemplo, a primeira é uma argentina, não é? A que está no meio de óculos é uma chilena. Esse ano veio mais uma paraguaia casada com um brasileiro que está sofrendo para aprender espanhol. Você sabe que todos os brasileiros acham que sabem falar espanhol, né? Então, chegou lá, está sofrendo barbaridade agora para aprender. E nós temos também ali outra chilena que está participando conosco. Enfim, temos uma variedade grande de alunos. Essa moça aqui no meio, essa loirinha, de que país vocês acham que ela é? Alemanha? Pois é, ela é paraguaia, mas não é uma paraguaia falsificada, não. Eu explico. É que ela faz parte do grupo dos menonitas, só que os menonitas, tanto no Paraguai como na Bolívia, eles são semelhantes aos Amish dos Estados Unidos. Eles vivem isolados, têm as suas colônias onde eles produzem, ali plantam, colhem, até tem uma maneira diferente de se vestir normalmente, não é? O primeiro idioma dela é o alemão, quase que vocês acertaram, né? E em seguida, então, o espanhol. E é uma das nossas alunas ali no Etnos. Também em Cochabamba, a distribuição de literatura da RBC, um outro seminário. Nessa foto seguinte também são alunos de um seminário em Cochabamba recebendo a bênção do Ministério de Literatura. E, seguinte, por favor, um dos ministérios que Deus abriu a porta recentemente para mim, além das atividades que eu já vinha desenvolvendo, é na área de interpretação e tradução. Então, aqui, por exemplo, são 2 amigos, esse loiro que está aí também é boliviano, né? Ele é pastor Philip Train, que era nosso pastor lá em Sucre, que tem uma dupla nacionalidade. Ele é filho de missionários americanos, e ele, juntamente com o nosso amigo Napoleão Ardaia, tem um ministério, um ministério chamado Instituto Pointman, que visa dar aulas sobre liderança, mas não com caráter explicitamente cristão, mas com transfundo cristão, é o que nós chamamos de evangelismo indireto. Então, eles vieram para o Brasil ano passado, pediram que eu trabalhasse como tradutor. Nesse caso, por exemplo, nós estamos falando para os policiais, falamos na academia em Brasília e falamos também para várias polícias, de setores da polícia na cidade de Goiânia. Então, ali estava bombeiro, polícia civil, polícia militar, todos reunidos. Então, eles estavam transmitindo o ensinamento. No final do curso, nós dizemos, então, olha, se você quer saber de onde nós tiramos esses princípios, escreva-nos, nós teremos prazer em informar para você mais. E aí existe um evangelismo indireto. Então, Deus deu a bênção, eu estive participando, acho que o slide seguinte também mostra alguma coisa. Aí estão os bombeiros, por exemplo, não é? E o ano passado eu cometi a insanidade de aceitar um desafio do diretor do Etnos, o Daniel. Ele me pediu que estivesse traduzindo esse livro. E, como eu falei, então, é uma nova área, na área de interpretação e tradução. E eu digo insanidade porque eu tive que traduzir um livro de uma língua que não é minha para uma outra que é menos minha ainda. Eu tive que traduzir do inglês para o espanhol. E eu terminei de traduzir agora recentemente, e estou fazendo a parte de revisão. É um trabalho bem cansativo para quem já tentou trabalhar nessa área, sabe que às vezes uma palavrinha você enrosca ali e fica, né, uma semana, vários dias tentando descobrir o sentido da ideia do autor, mas pela graça de Deus estou terminando. Já traduzi e agora estou fazendo a parte da revisão. Aqueles que eventualmente se animarem a ler espanhol, vale a pena ler. Então me manda aí um correio, eu mando para você, aí você vai ler esse livro, que é uma história que realmente vai edificar a sua vida. E por último, infelizmente eu não vim preparado para colocar slides, para apresentar slides, esqueci de colocar no meu computador, então não tenho fotos, mas nós desenvolvemos um trabalho também, cooperando com alguns amigos americanos. É um trabalho de plantação de igreja num bairro de zona de classe média em Santa Cruz, chamado Urbari, onde o grupo já se reúne 2 vezes por mês,
e ali as pessoas vêm e escutam a palavra e absorvem mesmo. Né? Então aquilo que às vezes para nós a gente diz que é nosso feijão com arroz batido, eles absorvem. Você está pregando e eles estão assim atentos, e Deus tem transformado vidas ali, irmãos. Eu não quero cansar os irmãos, apenas resumir rapidamente esse então é o ministério que a gente vem desenvolvendo, e lembrar, eu não canso de lembrar cada vez que eu venho aqui, lembrar aos irmãos que vocês são parte desse ministério. Vocês são parte desse ministério, com as suas ofertas, com as suas orações, com os seus apoios. Nunca se esqueçam que a igreja de Filadélfia tem uma extensão na Bolívia. Os irmãos estão fazendo conosco ali para a honra e para a glória do Senhor. Pedir que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família. Eu vim sozinho dessa vez, né? Minhas mulheres ficaram para trás. Eu estarei aqui então nos 2 próximos domingos ainda falando com as igrejas. Eu a cada 2 anos venho e passo pelas nossas igrejas mantenedoras, compartilhando algo, tendo contato com os irmãos. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos seguir juntos nessa jornada e nesse ministério. Amém? Ok. Queria compartilhar então com os irmãos nessa noite a mensagem e convidá-los para que abram, por favor, suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11. E nós vamos ler versículo 33 até o versículo de número 36. Antes que eu me esqueça, 2 coisas. Quando termina o culto, eu devo cumprimentar os irmãos rapidamente. Eu tenho que sair. Hoje é aniversário do meu pai, lá na Vila Americana. Então, 77 anos, meu pai, para quem alguns conhecem, reverendo Tomás. Então, eles estão me esperando por lá. Então, os irmãos não me tomem por mal educado, né? Eu gostaria de poder ficar mais tempo, quem sabe até conversar mais. Mas é uma ocasião especial e eu entendo que os irmãos vão ser compreensivos nesse sentido. Outra coisa, cada vez que eu venho para o Brasil e tenho que falar, eu fico um pouquinho temeroso de escapar alguma coisinha em espanhol no meio. Eu lembro quando eu não era missionário ainda, que eu via o pessoal que voltava de outros países, dos Estados Unidos, em algum lugar, e ele falava meio errado, eu falava assim, esse cara está com história. Né? Como é que ele vai esquecer a língua do país dele? Né? Impossível, isso está querendo aparecer, alguma coisa assim. Né? Irmãos, acontece mesmo. Né? De vez em quando dá uma embolada. Uma ocasião eu estava pregando e eu misturei bênção com bendición em espanhol. E saiu bendição no meio. Né? Eu falei bendição, nem percebi, continuei pregando. Depois o pastor que me falou que eu tinha falado bendição. Então, se houver alguns erros gramaticais aí, alguma palavra errada, os irmãos aí perdoem, põem na conta aí da distração. Tá bem? Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, nos diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queria pensar com os irmãos nesse hino. Este era um hino cantado pela igreja. A letra de um hino que nós temos aqui na parte final do capítulo 11 de Romanos. E começar pensando com os irmãos que frequentemente, queridos, nós necessitamos estar reavaliando as nossas motivações, as nossas intenções, por que é que nós fazemos as coisas que nós fazemos e para quem é que nós fazemos, tanto na nossa vida individual, como também na nossa vida comunitária como igreja. O que acontece é que existe um perigo muito grande da gente começar uma coisa com bons propósitos, com bons ideais, e na medida que o tempo vai passando, nós vamos nos petrificando, nós vamos nos ensimesmando, nós acabamos nos institucionalizando. Ora, a instituição é inevitável, nós não temos como viver sem instituição, pela simples razão que nós nos relacionamos como seres humanos e necessitamos organizar-nos. Portanto, nós necessitamos de instituição, não tem como fugir disso. O problema não está na instituição, o problema está na institucionalização. É quando, sem nos darmos conta, pouco a pouco, nós começamos a fazer as coisas que nós fazíamos de todo o coração para Deus, e passado pouco tempo, nós estamos apenas fazendo a máquina funcionar. Sabe o negócio de fazer a máquina funcionar? Nós precisamos ter o culto cada domingo. Nós precisamos ter os nossos trabalhos no meio de semana. Nós precisamos ter as nossas atividades. Podemos começar com bons propósitos e acabamos fazendo com que a coisa termine sendo um fim em si mesmo. Mas quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, descobrimos que o propósito fundamental de Deus é que Jesus Cristo seja o centro de todas as coisas. Jesus Cristo deve ser o centro para o qual convergem todas as coisas. De tal maneira
que em Jesus Cristo nós temos o absoluto e tudo mais é relativo. Em Jesus Cristo nós temos o centro. Em Jesus Cristo nós temos a motivação pela qual nós devemos mover-nos, devemos existir e devemos fazer o que quer que seja que nós façamos, tanto a nível individual como a nível coletivo. Efésios capítulo 1, versículo 10 nos diz claramente que o plano de Deus é fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Em outras palavras, imagine mais ou menos um quadro com um pontinho negro e todas as setas apontando para este ponto. Isto é convergência. Deus está unindo todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo, de tal maneira que em Jesus Cristo tudo fará sentido um dia. Todas as coisas se encaixarão perfeitamente e o nome de Jesus Cristo será exaltado sobre todas as coisas. Veja bem, quando nós somos crianças, eu creio que existe ainda, não sei se existe aquele famoso cubo mágico. Na minha época era muito comum. Existe ainda esse negócio? Cubo mágico? Existe, né? É aquele cubo com 4 cores, e aí ele fica misturado. Eu nunca consegui resolver aquele negócio, né? Então, às vezes quando nós olhamos para a nossa vida, para aquilo que está à nossa volta, há coisas que parecem que não fazem sentido. Como um cubo mágico. Está desconexo. Nós tentamos entender com a nossa mente, mas sabe o quê? Paulo aqui antes está falando sobre um assunto muito complexo, que era a predestinação, a eleição de Israel. E eles assim, olha, quão insondáveis são os seus juízos, os seus caminhos são inescrutáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? É como um cubo mágico, há coisas que nós não entendemos. Há coisas para as quais temos que ter a humildade de dizer, nós não temos a resposta, nós não entendemos. A nível existencial, ainda que nós confessemos que nós vamos romper em fé, a verdade é que na prática há coisas que às vezes nós não entendemos, porque Deus age como age. Mas diz a palavra que tudo está convergindo para Jesus Cristo. E um dia o cubo mágico estará inteiro, completo, e nós poderemos entender e conhecer como também somos conhecidos. Em Cristo todas as coisas fazem sentido. E Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Nós não cremos num Deus genérico. Nós cremos num Deus que se revela plenamente na pessoa de Jesus. De tal forma que em João capítulo 14, Jesus diz a Filipe, olha, quem me vê a mim, vê ao Pai. E no versículo 1 diz assim, olha, vocês creem em Deus, creiam também em mim, porque Jesus Cristo é a revelação plena do Deus Pai. E se queremos saber como é Deus, é suficiente que nós vejamos a Jesus, que nós leiamos os evangelhos e vejamos como Jesus falava, como ele atuava, como ele se relacionava com as pessoas. Aí está Deus, o Deus que nós adoramos. Eu queria pensar com vocês nessa noite, rapidamente, sobre 3 verdades afirmadas a respeito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no texto que nós encontramos. Versículo 36, primeira coisa que nos afirma, é que esse Jesus que deve ser o centro, esse Deus que se revela em Jesus, a ele pertencem todas as coisas. Diz o versículo 36, porque dele são todas as coisas. Em outras palavras, o que o texto está dizendo explicitamente é que tudo lhe pertence a Deus. Que não existe sequer 1 centímetro no universo que não pertença a Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle de Deus, pertence ao nosso Senhor. Eu encontro alguns crentes às vezes, não duvido das suas boas intenções, mas crentes que pensam que o mundo pertence ao diabo. Você já encontrou crente assim? Que encontra e diz assim, olha, o diabo está dominando mesmo o mundo está debaixo do controle do diabo. Acha que o mundo está mais ou menos um mundo maniqueísta, dividido em 2 lados. Um lado pertence a Deus, e isso aqui é de Deus, mas esse outro lado aqui pertence ao diabo. Ora, queridos, o diabo é o príncipe desse mundo, o mundo aí no sentido de sistema corrompido que se levanta contra Deus. É o Deus desse século. Mas ainda assim nesse mundo, onde ele tenta reinar, ele está debaixo do controle do Senhor. Ele não pode atuar sem que Deus lhe dê a permissão. O mundo não passou para o diabo, ele só domina sobre esse sistema corrompido. O Salmo 24, por exemplo, nos diz que ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Diz que o Senhor é o Senhor da terra, a ele pertence toda a terra. Aí diz a palavra toda a terra, o mundo e os que nele habitam. Portanto, o mundo ainda é de Deus. O mundo não deixou de ser de Deus, ainda pertence ao Senhor.
Tudo está debaixo do controle do Senhor. Isso quer dizer, em outras palavras, que tudo aquilo que está presente no mundo, tudo que nós podemos ver, e até as coisas invisíveis, estão debaixo do controle de Deus. Assim que somos lembrados, queridos, que tudo aquilo que eventualmente nós chamamos de nosso, de fato não é nosso, mas nos foi emprestado por Deus. Tudo aquilo que está no nosso nome, de fato não é nosso, mas está emprestado por Deus. Essa é a conhecida doutrina da mordomia cristã, que diz que Deus nos delegou coisas para que nós cuidemos, coisas das quais nós um dia teremos que prestar contas diante do Senhor. Seja a nossa casa, a casa está no seu nome? Ok, mas ela pertence ao Senhor. O nosso carro, os nossos filhos, o nosso cônjuge, as coisas que nós aspirávamos e conseguimos obter, sejam os nossos títulos, sejam o crescimento intelectual, sejam as portas que se abriram diante de nós, tudo isso é pela bondade do Senhor e pertence ao nosso Deus. Se nós duvidamos que nada realmente é nosso, suficiente com olhar para os faraós no Egito. Eu mencionava ainda de manhã, pregando esse mesmo sermão, na igreja da Vila Americana, como era trágico naquela época, por exemplo, ser esposa de um faraó. Porque esposa de faraó era bom por um tempo. Andava de carrão de luxo, saía na revista Caras, tudo de bom e do melhor. Mas quando morria o faraó, tudo era enterrado com o faraó, inclusive a esposa, na expectativa de que essas coisas e essa pessoa fossem transportadas para outro mundo. Essa era a expectativa. E aí passam-se os séculos, vêm os ladrões de sepultura, vêm os arqueólogos e encontram os mesmos tesouros aí, e a caveirinha da mulher está ali. E garanto para vocês que o faraó não levou sequer uma moedinha de 1 centavo para o outro lado. Nada de fato é nosso, está emprestado enquanto nós estamos aqui. As irmãs aí que brigam por causa de um casaco, dizem a roupa é minha irmã pegou. Olha, se você morrer vai ser da sua irmã mesmo. Não é tua. Deus te deu para que você esteja cuidando enquanto você está vivo, enquanto você está viva. Todas as coisas são dele. Há um famoso dilema que todos nós conhecemos, diz assim: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Lembra-se disso? Ok, outro dilema aqui presente, fácil de solucionar, que diz o seguinte: eu dou a Deus porque Ele me deu, ou Ele me dá porque eu lhe dei? E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós descobrimos aqui no versículo de número 35, a resposta para esse dilema: quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha a ser restituído? Se tudo é de Deus, como posso eu estar fazendo algum favor a Deus quando eu entrego aquilo que já lhe pertence? Já é dele, já pertence a Ele. Queridos, nós podemos pensar na experiência de Jó, por exemplo, no penúltimo capítulo, quando Deus se revela a ele, aparece. Ele diz assim: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu estava medindo o mar na palma de minha mão? Nós não existíamos, mas nós já estávamos na mente de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Diz as Sagradas Escrituras, por exemplo, na experiência de Jeremias: antes que você nascesse, que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus já sabia do nosso nome, Deus já nos conhecia, Deus já sabia do nosso temperamento. Tudo era uma questão de tempo para nós que somos seres humanos, mas Deus nos conheceu. Nós estávamos na mente de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Alguns adolescentes rebeldes dizem assim para os seus pais: eu não pedi para nascer. Não falam assim? E não pediram mesmo. Se nós estamos aqui vivos, se nós estamos aqui, é porque nós estávamos na mente de Deus. Deus te conhece. Deus sabe de você, Deus sabe do teu endereço. Deus sabe da profundidade do teu coração muito mais do que você mesmo. Deus te conhece, te deu vida. Salmo 139 nos diz que Ele nos viu a substância uniforme na barriga de nossa mãe. E aí nós fomos crescendo. E alguns de nós crescemos em um lar cristão. Outros conheceram Jesus posteriormente. Quem é que nos cuidava? Quem é que nos protegia? Quem é que dirigiu os nossos passos? Ainda quando nós não tínhamos a mínima consciência de que Deus fazia isso. E fomos crescendo e aprendemos um princípio, que nós temos que entregar a Deus nossos dízimos e as nossas ofertas. E aí às vezes a gente chega na igreja, entrega os nossos dízimos e as nossas ofertas, achando que estamos entregando grande coisa para Deus. Alguns achando até que estão fazendo um favor, que estão sendo bondosos. Mas a questão é:
Quanto você pode pagar pela vida que Deus te deu? Deus te deu tudo antes. Quanto vale a tua vida? Quando é que o saldo zerou? Quando é que a conta terminou? Quando você acaba de pagar a Deus por tudo aquilo que Ele te deu? Impossível. Deus é Senhor de todas as coisas e nos abençoa. Ele nos deu vida, nos deu salvação. Como podemos retribuir? É por isso que o Salmo 116, o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Em outras palavras, não tem nada que a gente possa dar a Deus que já não seja dele. Tudo já pertence ao Senhor. Eu comentei pela manhã também na Vila Americana a história dos meus pais. Eles estão indo agora para os Estados Unidos no final do mês. E minha mãe queria levar alguma coisa para os netos, para os meus 2 sobrinhos. E você sabe que a molecada hoje em dia tem tudo, né? Tem tudo, não é como na nossa época, dava um carrinho, a gente estava feliz, né? Dava aquela boneca de plástico, as moças aí estavam felizes da vida. Hoje eles têm tudo. O que é que vai dar para um neto, ela pensava. Não é? E aí fala com os netos, e o neto diz assim: vó, traz uma pulseirinha para mim escrita Jesus. Essas pulseirinhas assim, com miçanga. E a outra neta fala assim: traz para mim uma camiseta da seleção brasileira. Sabe o quê? Isso é o melhor que eles podem receber? Absolutamente. Mas o importante aí é o simbolismo. Eles estão recebendo algo da sua avó. Entende? Então, quando nós consagramos a Deus nossos dízimos, nossas ofertas, não é que aquilo nós estamos dando a parte de Deus. Isso tem um simbolismo. Eu reconheço que o Jesus Cristo, nosso Senhor, é Senhor de tudo. Dos meus bens, das minhas posses e da minha vida. De tal maneira que nós anulamos aquele quadro. Alguns de vocês devem lembrar aquele quadro que tinha assim 10 moedas e uma moedinha dourada. A moedinha dourada dizia assim: essa é de Deus, que era o dízimo. Como se todas as outras 9 moedinhas agora são minhas e eu faço o que eu quiser porque são minhas. Não! Eu estou entregando a parte simbólica a Deus. E todo o restante também pertence a Deus. Dele são todas as coisas. Segundo, o texto nos diz que por meio dele são todas as coisas. Em outras palavras, todas as coisas criadas e aquelas que eventualmente venham a existir, só o serão através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o agente transformador e criador de Deus. Lá no princípio, quando Deus começa a criar todas as coisas, Ele o faz pela sua palavra, pelo Logos, que é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo as coisas são criadas. João capítulo 1, versículo 3 diz que tudo se fez por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que nós podemos ver, todas as coisas que nós podemos tocar, e ainda as coisas que nós ainda não podemos ver, que são coisas invisíveis, foram feitas através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. De tal forma que é por isso que a própria natureza, não só os humanos, mas toda a natureza só encontra o seu sentido pleno na pessoa de Jesus. Em Romanos capítulo 8 diz que a natureza inteira geme, aguardando a remissão dos filhos de Deus. O cubo só se encaixa. As coisas só fazem sentido, só entram no eixo, de maneira que sejam plenamente compreensíveis e encontrem um sentido de existência, de razão de ser, na pessoa de Jesus Cristo, porque todas as coisas foram criadas através de Jesus. Tudo que nós podemos ver. Quando nós vamos para um sítio, vamos passear em algum lugar bonito, como vamos para Morrete, por exemplo, quando você olhar para a cachoeira, lembre-se assim, ela foi feita através de Jesus. Você olha para a natureza e olha para as árvores e diz assim: as árvores foram criadas através de Jesus. E foram criadas numa variedade tão grande, todas as coisas que Deus criou, para a nossa alegria, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Diz que todas as coisas existem por amor de vós. Por amor de vós. Tudo. Deus podia ter feito só árvore de manga, por exemplo. E se a gente comesse manga o resto da vida, você não morre de fome. Mas olha, Deus cria manga, Deus cria pêssego, Deus cria jaca, Deus cria goiaba, Deus cria ariticum, Deus cria... quanta variedade. De tal maneira que você vai no mercado, você não gosta de uma fruta, você come outra. E quando você comer essa fruta, faça o seu momento devocional e diga assim: Deus estava pensando em mim. Qual que é a sua fruta preferida? Vamos supor que seja manga. Pegue a manga, enfia assim o seu dedo na manga, ou o seu dente na manga, né? Com um fiapo no meio dos dentes, diga assim: obrigado, Senhor. Foi criado por amor de mim,
por meio de Jesus Cristo. E quando você pegar a goiaba, morda a goiaba e diga assim: essa goiaba existe por amor de mim. 2 Coríntios 4,15. Foi criada por meio de Jesus Cristo. E quando você encontrar o bicho da goiaba, lembre-se que o pecado afetou o mundo. Entrou no mundo e afetou a todos. Mas que variedade há nas coisas que Deus criou. E sabe o que, queridos? Há pessoas que pensam que Deus descansou no 7º dia e continuou descansando. Ficou deitado na rede. Mas não. João capítulo 5, verso 17, Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Deus continua atuando no mundo. Deus não deu corda no mundo e se ausentou. Ele está operando no mundo e está operando através de Jesus. E Ele opera também na vida dos incrédulos, daqueles que não creem. Eles recebem as bênçãos de Deus, a diferença é que eles não reconhecem. Mas Deus não atua só na vida do crente, Deus atua em favor da humanidade. Lá em Atos, por exemplo, capítulo 14, versículo 17, quando Paulo está pregando num contexto pagão, ele diz assim: Deus é quem deu fartura para vocês, colheita, e encheu o coração de vocês de alegria. Pagãos. Em Mateus capítulo 5, verso 45, Jesus diz que Deus faz vir sol e chuva sobre os crentes. É isso? Está um tempo seco, mas na casa do crente tem uma nuvenzinha, está caindo chuva. Lá no sítio do crente está caindo, em volta está tudo seco. Não, Deus faz vir sol e chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Deus está trabalhando, e está trabalhando através de Jesus. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De nada adianta nós estarmos trabalhando, lutando pelo nosso pão, aos seus amados Ele dá enquanto dorme, diz o texto. De tal forma que nós somos lembrados, por exemplo, em Isaías capítulo 64, Isaías 64, versículo 4, nos diz o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você acredita mesmo que as coisas que você conseguiu com seu esforço? Você acredita mesmo nessa história? Que você conseguiu com o suor do seu rosto, trabalhando duro. Eu consegui. Que se você tem um casamento realizado é porque você é o bom, o excelente marido perfeito. Que os filhos lindos que você tem é porque você realmente é maravilhoso. E sua esposa também é maravilhosa. Não, queridos. Deus trabalha em nosso favor. Reconhecemos que não podemos fazer nada pelas nossas próprias forças, por nossa suposta capacidade. Se podemos avançar e se podemos fazer alguma coisa, é por meio de Cristo. Se Cristo não fizer, de nada adianta o nosso esforço. Se Cristo não operar em nós e através de nós, de nada vale as nossas boas intenções, as nossas boas motivações, a coisa não funciona, a coisa não avança, porque é por meio de Cristo. E em todas as coisas que conseguimos, sejam elas materiais, como vimos aqui nessa noite, sejam elas de qualquer outra dimensão, tudo é através da pessoa de Jesus, pelo qual devemos ser gratos e viver na dependência do Senhor. E terceiro e último lugar, diz o texto que para Ele são todas as coisas. Tudo que nós possamos conseguir, adquirir, tudo que nós possamos avançar, não deve ser para nossa glória, mas deve ser para a glória do Senhor. Não para nossa satisfação pessoal, para mostrar como nós somos capazes. Não é queremos crescer como igreja para mostrar como nós somos uma igreja poderosa, que estamos ganhando da concorrência do outro lado. Está entendendo? Para mostrar o nosso poder, que a gente também pode. Não é para a construção do nosso reino. Não é para agradar a quem quer que seja. E ainda que estejamos usando o nome de Cristo, se nós não fazemos realmente para a glória do Senhor, isso é correr atrás de vento. Isso é vaidade, como diz Salomão, que pode impressionar muito aos homens, mas não impressiona a Deus. Lembre-se que Deus olha para a igreja lá no Apocalipse e fala assim: olha, vocês têm fama de que são ricos, mas vocês são cegos, nus, pobres, miseráveis. Deus não vê na perspectiva humana, Deus vê na sua própria perspectiva. E quando Ele vê as coisas, Ele está sondando o coração para ver se tudo quanto nós fazemos realmente é para a honra e glória do Senhor, ou se nós estamos fazendo para a nossa glória. E ainda que os homens digam altos elogios sobre nós, se Cristo não está sendo glorificado, tudo é vão.
Todas as coisas convergem para Jesus, ou devem convergir para Jesus. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O importante é que Cristo seja exaltado. E um dia todos terão que voluntária ou involuntariamente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, porque tudo vai convergir para Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. De tal forma que nós temos que repensar as nossas motivações, os nossos propósitos. Por que é que eu faço o que eu faço? Mais uma vez lembrando, não importa o que impressiona os homens. Não importa o que os homens dizem a meu respeito. O que importa é o que é que Deus diz a meu respeito. O Deus que conhece os corações. Eu estou realmente fazendo para a glória do Senhor. Eu estou usando as coisas que eu tenho para a glória de Jesus. Eu estou trazendo a minha oferta à frente para que Cristo seja honrado. Eu estou fazendo as coisas por quê? É realmente para a honra e para a glória do Senhor. Inclusive temos que reavaliar o nosso propósito quando nós falamos de missões. Missões. Porque há missões porque não há adoração. O propósito de Deus é que todos os povos da terra o adorem. Como todos os povos da terra não o adoram, é por isso que existem as missões. Quando esta era terminar, quando acabar esse tempo, quando Cristo voltar, já não existirá missões. Elas representam uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. Um dia, não vai mais ter assim, instrumento musical, quem sabe, não sei, mas não vai ter mais assim, necessidade de templo, não vai ter necessidade de nenhum lugar especial, não vai haver nada disso. E nós não estaremos mais falando de missões, mas a adoração existirá eternamente. A adoração, portanto, é o combustível e é o alvo das missões. É a razão pela qual nós devemos fazer missões, seja aqui em Curitiba, ou seja nos confins da terra. A nossa motivação deve ser a honra e a glória do Senhor. A gente romantiza muitas coisas, pastor. Pensa assim, não, a gente vai fazer missões quando a gente sentir alguma coisa no nosso coração, por exemplo, pelos africanos. E o camarada pensa assim, eu vou ser missionário na África na hora que eu sentir algo no meu coração pelos africanos. Aí fica olhando para a foto, né? E diz assim, estou esperando sentir. Nós não fazemos missões na África, por exemplo, porque nós amamos os africanos. Nós devemos fazer missões na África porque nós amamos o Senhor. E o Senhor ama os africanos. E Ele disse que nós devemos ir e nós devemos fazer para que o seu nome seja glorificado. Vocês não fazem missões na Bolívia porque necessariamente vocês amam os bolivianos. Sejam honestos. Vocês não os conhecem, não é? Mas a razão pela qual vocês devem ter visão para a Bolívia é porque vocês amam o Senhor, que ama a Bolívia. Esta é a meta das missões, que todas as nações se regozijem no Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Concluindo, queridos irmãos, o nosso tema dessa noite é a centralidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro. Jesus Cristo deve ser a razão pela qual nós nos movemos, existimos e fazemos qualquer coisa ou deixamos de fazer qualquer coisa. Dele são todas as coisas. Despojar-nos de toda mesquinharia, de todo espírito avarento, de todo temor em relação às nossas próprias necessidades materiais. Porque aquele que é o Senhor da prata e do ouro diz que não nos faltará nada. E que nós não devemos andar ansiosos. Dele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. Despojar-nos de toda a pretensão de fazermos as coisas pelas nossas forças. Quem sabe com boas intenções, quem sabe com boas motivações, mas ainda faltando dependência do Senhor, ainda faltando oração. É por meio de Cristo que as coisas são realizadas. E para Ele são todas as coisas. Tudo quanto nós possamos vir a fazer, no âmbito pessoal, familiar ou coletivo, deve resultar em honra e glória de Jesus Cristo. O que foge disso é a usurpação. Não importa o tamanho do nosso templo, não importa a beleza das nossas canções, todas as coisas devem ser para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite, para que em nome de Jesus, nós, se de alguma forma estamos fugindo desse propósito, possamos voltar para a centralidade de Jesus. Nós estamos nesse plano. Deus está encaixando o cubo mágico. E nós estaremos lá, quando tudo estiver muito bem realizado, tudo muito claro. E o veremos como também... conheceremos como também somos conhecidos e veremos de maneira clara naquele dia. Que Deus nos abençoe nessa noite. Por que não ficamos de pé e oramos e pedimos a Deus que aplique essa palavra ao nosso coração?
Pai, nós te louvamos por essa noite na tua presença. Queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz e tem o poder de entrar em nós, Senhor, e discernir aquelas coisas que nem mesmo nós somos capazes de discernir. Tu conheces o nosso coração, ó Pai. Tu não te pressionas com tamanho, com número, com qualquer outra coisa que impressiona os homens, Senhor. O que tu queres, Senhor, é um coração quebrantado na tua presença. E que coloca Cristo, Senhor, como centro de todas as coisas. Nós queremos nessa noite te pedir, Senhor, trabalhe em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a confiar que todas as coisas são tuas. E a administrar com sabedoria aquilo que o Senhor nos deu. Seja os nossos relacionamentos pessoais, familiares, sejam as nossas possessões, sejam os estudos que nós podemos realizar, qualquer outra coisa, Senhor, que eventualmente nós chamamos de nosso, nós sabemos que na verdade são teus, Senhor, e queremos consagrá-los a Ti. Ajuda-nos a viver nessa perspectiva, nessa dimensão, nessa compreensão, ó Deus, de que devemos ser teus mordomos, que te prestaremos contas. E tira de nosso coração toda avareza, tira de nosso coração toda cobiça e ajuda-nos a confiar que todas as coisas são tuas. A não querer operar pela nossa força, é por meio de Cristo que as coisas acontecem. Não é por força, não é por violência, é pelo teu poder, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, agindo eu, diz a tua palavra, quem impedirá? O Senhor é aquele que quando abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. E nós queremos, Senhor, estar confiando na tua palavra e queremos caminhar na dependência do Senhor. Ajuda-nos a confiar em Cristo Jesus. Ajuda-nos a crer que todas essas coisas acontecem através de Jesus e que o Senhor está trabalhando em favor nosso. E ajuda-nos, Senhor, a fazê-lo tudo para a honra e para a glória do Senhor. Podemos, Senhor, começar com bons propósitos e nos perdemos no meio do caminho, tomado pelas nossas vaidades, pelas nossas ambições, pelo nosso sentido de competitividade. Ajuda-nos, Senhor, livra a nossa alma de tudo isso e ajuda-nos a fazer todas as coisas para que teu nome seja exaltado. Que Cristo seja o centro da nossa vida. Que Cristo seja o centro desta igreja, Senhor. Nós te pedimos todas essas coisas. Te agradecemos, Senhor, te pedindo ainda uma boa semana na tua presença, no nome de Jesus, o nosso Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vocês e sobre todo aquele que crê e invoca o nome de Jesus, Senhor nosso, hoje, para todos sempre. Amém. Igreja pode sentar.